golpe do Pix responde a 75% dos tipos de golpes praticados contra o sistema financeiro. Advogado que está atendendo a vítima de golpe do Pix, um dos principais ou, entre outros pontos, um dos que ele deve ficar alerta é a questão da guarda do dado pessoal. Quer outra dica? Muito interessante. Os golpistas têm um horário nobre para poder agir. Sabe qual é? O horário do almoço. Se você ainda não sofreu uma tentativa de golpe do Pix, alguém que você conhece provavelmente sofreu. Isso virou uma epidemia, virou uma questão impressionantemente grave, porque é o tipo de golpe que atinge idosos, é o tipo de golpe que atinge pessoas vulneráveis, enfim. Eu acho isso uma situação horrível, e a gente não podia deixar de abordar aqui, nesse tour que a gente fez pelas provas, algumas palavras sobre produção de prova em caso de golpe do Pix, em caso de golpes envolvendo o Pix. Eu sou Alexandre Seco, eu sou advogado e jornalista, e estou aqui com Alexandre Ateniense no 10º programa, o 10º episódio dessa série, e contando só sobre prova. Isso que é impressionante. Ficam 10 episódios falando sobre prova digital. Eu acho que a gente deu uma bela passada pelo assunto. Acho que tem aqui um mini guia, né? Olha, você pode ter certeza que se a gente fizesse uma parte 2 desse seriado, iriam aparecer mais temas. Com certeza, com certeza. Vamos ver se as pessoas, assim, se elas nos amam. A sociedade está se interagindo. Por exemplo, a gente não falou, por exemplo, de um tema que a gente pode pensar para a série 2, que é a prova e a inteligência artificial. Veja. Mas aí, se você falar em inteligência artificial, o mundo para. Eu estava comentando com um amigo outro dia, eu falo, não fala essa palavra, porque senão qualquer conversa... Vai dar um nó na minha cabeça. Qualquer conversa que pare em inteligência artificial, ela é igual um jardim dos caminhos que se bifurcam, no texto do Borges, e você começa agora e não sabe onde vai parar. Então, vamos guardar a inteligência artificial para uma outra série, que eu acho que aí o assunto começa e não acaba nunca mais. A gente faz uma série permanente. Já estamos fazendo só um teaserzinho aqui, é só um... Né? Para voltar só um spoilerzinho para poder fazer com que a gente volte no assunto e chame as pessoas para poder assistir a série 2, quem sabe? Vamos nessa. Provas digitais. O Alexandre, ele tem um livro, ele editou recentemente um livro, Provas Digitais, ele fez uma análise de jurimetria de centenas de julgados aqui na Justiça de São Paulo, analisando características dos principais golpes aplicados aqui no Brasil. Pix. Hoje, provavelmente, é o principal golpe aplicado no país, não é isso? Sem dúvida. E eu tenho uma história interessante para contar em relação a isso. Você sofreu o golpe do Pix? Não, ainda não. Eu também. Mas eu conheço... Eu também não. Mas a minha mãe e a minha irmã sofreram o golpe do Pix porque acreditaram que o golpista, se fazendo passar por mim, estava pedindo R$2. É absurdo. E elas fizeram a transferência do dinheiro. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Mas você sabe que a gente que vive com isso todo dia, tem hora que você quase embala. Ontem eu recebi uma mensagem. O impulso. O meu filho, ele tem aquela conta na PlayStation Network, e na semana passada ele estava comprando qualquer coisa lá, então eu estava recebendo mensagens que vêm para mim quando ele compra alguma coisa. E eu recebi uma ontem dizendo que o cartão de crédito não tinha passado. E era muito convincente. Texto tudo bonitinho, muito parecida. Rapaz, por um tris, eu não apertei aquele clique. Me salvei assim na base do terrorismo que a gente se autoimpõe. Isso quando você não passa por uma situação também que você está digitando para poder procurar, por exemplo, um determinado aplicativo que você quer fazer download, que está acontecendo muito, por exemplo, com o ChatGPT, aí tem um anúncio patrocinado na ferramenta de busca do Google, que é um site fake. Sim. E aí você entra achando que você está fazendo assinatura no chat ou qualquer outra plataforma de ar. Exatamente. E, consequentemente, você está depositando ali para um golpista. Exatamente. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos mostrar para as pessoas como elas podem se proteger, sim, caso elas tenham sofrido esse golpe. Eu queria, antes de mais nada, de trazer um contexto muito interessante.
você se referiu ao meu livro de golpes digitais, como os tribunais julgam golpes digitais. Foi um livro muito bacana e contei, inclusive, com a sua colaboração na fase de ideias, né, que foi muito, para mim, abriu os caminhos, sobretudo porque nós tivemos uma linguagem nova, mas extremamente interessante, que foi a jurimetria, né? Então foi um trabalho que a gente leu mais de 300 julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, identificamos 45 referências métricas em cada julgado deste. Então, e aí nós conseguimos criar cenários e chegamos à conclusão naquela época. Eu fiz um recorte a partir de 2020, primeiro semestre de 2020, fui até o primeiro semestre de 2023, justamente porque eu estava pegando o início da pandemia até mais ou menos no final da pandemia, quando a situação já tinha sido estabilizada. Então, só para você ter ideia, eu identifiquei 40 modalidades de golpes diferentes julgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Se eu encontrei 40, certamente no mercado hoje existem 120 ou mais modalidades de golpe. E aí, pasme você, que durante esse período de recorte, nós fizemos, falar sobre 40 é muito complicado, é muita informação. Vamos recortar para os 8 principais. Já existia o golpe do Pix. Mas na métrica que eu fiz uma análise para poder chegar na lista dos mais relevantes, entre os 8 principais, o golpe do Pix não aparecia. Então eu não cheguei a fazer a abordagem. Mas esse agora, desde então, segundo semestre de 2023 até 2025, só para você ter ideia, números de 2024, o golpe do Pix responde a 75% dos tipos de golpes praticados contra o sistema financeiro, contra os bancos ou qualquer outra entidade financeira. Então veja como é que, num passado muito recente, o golpe do Pix explodiu. Eu tenho alguns números aqui, só para ilustrar, eu estou aqui com o Perplexity aberto, eu perguntei para ele sobre números do golpe do Pix. Só em 2024, as fraudes já acumularam aproximadamente 5 bilhões de reais. É impressionante o número. A média mensal de notificações de fraude no Pix em 2024 ultrapassou 390 mil, a média mensal. Ou seja, são 4 milhões de notificações de golpe no Pix por ano. É uma coisa assombrosa. Números compensam. É uma coisa assombrosa. Inclusive, o Banco Central recentemente baixou uma resolução destinada aos bancos para que eles possam comprovar que as contas abertas sejam efetivamente de pessoas que existem, ou que pelo menos seguiram os protocolos de conformidade que eles exigem, que as credenciais para abertura de conta, documentação, quem sabe até mesmo biometria, sejam comprovadas que efetivamente foram cumpridas em relação a isso. A finalidade do Banco Central com isso é enfrentar o golpe do Pix para poder cancelar um número gigantesco de contas que estão sendo abertas todos os dias por fintechs, alguns bancos digitais, que não estão com uma situação muito conforme com as próprias regras do Banco Central e abrem as contas para poder receber justamente o objeto do Pix. Só para você ter ideia, eu já cataloguei mais de 7 modalidades diferentes. As histórias são diferentes, mas o término é sempre o mesmo. Faça uma transação de Pix para mim. Então, e quando você fala faça uma transação de Pix para mim, parece uma coisa banal, uma coisa boba, e quem cai num golpe desse tipo, e nós já falamos muito sobre isso, se sente um bobo. E eu queria dizer para essas pessoas, não se sintam bobos, porque atrás dessa operação tem uma máquina criminosa, organizada, que tem informações a seu respeito, que tem dinheiro, que consegue simular uma central telefônica para dar a entender que aquilo é algo legítimo. Ou seja, as pessoas não são bobas. O fato é que hoje a gente tem uma indústria criminosa preparada para aplicar esse tipo de golpe. Haja visto os números. São 400 mil ocorrências de golpe no Pix. Não são garotos no fundo do quintal aplicando golpe. É uma indústria muito preparada para enganar a gente. Esse assunto me despertou tanto interesse que meu próximo livro vai ser Como os Tribunais Julgam o Golpe do Pix. Porque ganhou tanta relevância
dentre os diversos golpes digitais, que eu já estou começando a fazer o mesmo nível de pesquisa de jurimetria para poder entender quais são os critérios, por exemplo, quanto à responsabilização dos bancos em relação a essas situações, como é que se faz, quais são as provas exigidas, por exemplo, para poder fazer a identificação do próprio agente que praticou. Muitas vezes a ação é difícil você fazer contra o agente, você vai normalmente contra uma instituição financeira que de repente teve uma falha operacional de segurança, violando, por exemplo, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que exige que os bancos ou qualquer operadora de telefonia, enfim, quem é o controlador de dados pessoais, possa comprovar que adotou as medidas de segurança compatíveis com o serviço que presta. Então, se essa comprovação não for atingida, certamente os tribunais hoje estão aplicando a responsabilidade objetiva. Porém, muitas vezes, sobretudo numa falha de instrução dessa ação, existem também acusações equivocadas contra os bancos que por outros meios, agem de forma bastante proativa para poder explicar e detalhar todas as questões que se relacionam com os padrões de segurança exigidos para poder fazer o uso da sua conta bancária. Só que algumas vezes esses padrões não são utilizados pelas vítimas. Então, antes da pandemia, em regra, 100%, a vítima não era tratada como vítima. A vítima era uma pessoa desidiosa que não cuidou com cautela da sua senha. Hoje não é mais senha exclusivamente. Hoje tem outras formas de identificação, como a biometria. Então, o que aconteceu? E essa foi uma das conclusões do livro, que também tem a ver com o Pix. Você conhece algum magistrado hoje no Brasil que não tenha sido vítima ou que um parente não tenha sido vítima? Eu acho que não escapa ninguém. Ninguém. Escapa ninguém. No Brasil não escapa mais ninguém. A situação chegou nesse ponto, a jurisprudência começou a mudar. Eu acho que a gente até já falou sobre esse assunto. A LGPD tem um papel importante nisso, porque trouxe à luz a seguinte questão: você é obrigado a guardar as informações que você tem a meu respeito. E quando um golpista me liga, sabendo o meu CPF, onde eu moro, o nome da minha esposa... É o golpe do motoboy. Enfim, alguém que deveria guardar as minhas informações não guardou. Então essa pessoa tem uma responsabilidade nessa história, e eu tenho a impressão que os tribunais passaram a perceber e passaram a entender isso. Os tribunais passaram a entender que no passado isso era apenas uma falha de relação de consumo. Mas agora, com a LGPD, há o risco da dupla penalidade, ou seja, uma falha de relação de consumo mais uma falha de tratamento de dados pessoais. Vamos trazer uma dica, então. Eu acho que a gente está falando hoje com um propósito quase de prestação de serviço. Sim. Enfim, advogado que está atendendo a vítima de golpe do Pix, um dos principais, ou, entre outros pontos, um dos que ele deve ficar alerta é a questão da guarda do dado pessoal. Se quem sofreu o golpe... Um eventual maltratamento dos dados pessoais. Se quem sofreu o golpe tiver indícios de que o golpista tinha informações que não são públicas, ele deve encontrar uma forma de demonstrar essa situação. Ou então, uma prova que revele que o golpista conseguiu abrir uma conta bancária no nome da vítima, sabe-se lá usando que tipo de dados. E muitas vezes existem decisões contra bancos que a LGPD exige que, inclusive, seja demonstrado qual foi o fluxo operacional, naquele caso específico, que concedeu que a conta fosse aberta. Ou seja, não houve uma checagem de conformidade para ter acesso inequivocamente, seja lá por que meio for, para ver se realmente a conta poderia ser aberta para aquela pessoa que se passava por outro. Então, 2 fatores de atenção aqui para o advogado defendendo. Tem mais um outro muito importante, uma regra de ouro. Tá? Todo mundo sabe que quando você faz uma abertura de conta, você tem que definir 2 limites. Um limite por transação e um limite por transação por dia.
Então, se estabelece, hoje, inclusive, tem bancos que o próprio cliente já vai fazendo esses ajustes pelo próprio aplicativo, é bem dinâmico. E aí, é muito comum acontecer que um golpista pode ter conseguido sacar, transferir dinheiro inúmeras vezes, ultrapassando o valor de transação do limite, seja por transação ou seja por dia. Ou seja, haveria uma falha operacional. Sistêmica operacional, de segurança. O que se prometeu estabelecer como limite efetivamente não foi cumprido. E essas falhas são mais comuns do que a gente pensa. Você sabe, eu comentei com você, eu tinha uma conta num banco de investimento, uma conta, e o golpista, lembra disso? Sim. O golpista entrou na minha conta e conseguiu comprar ações. Ele foi até o limite que ele foi capaz de comprar 100 ações da Petrobras. Ou seja, eu não propriamente perdi, não aconteceu nada, mas eu fiquei espantado com a audácia e com a fragilidade desse sistema de segurança de uma instituição financeira muito importante. É muito complexo esse problema, porque você imagina, nós temos um dos sistemas bancários mais evoluídos do mundo, né? Eu não me recordo aqui agora se existe outro país com um meio de pagamento tão efetivo como o Pix. Eu sei que todo mundo na China, por exemplo, paga através do WeChat, que é o WhatsApp na China, via QR Code. Hoje, dinheiro não circula mais na China, papel moeda praticamente, é raríssimo você ver. Mas o Brasil tem uma posição de destaque, né, em relação a isso. E agora nós temos já uma outra moeda digital, que é o DEX, que está vindo por aí, para poder ampliar mais ainda essas transações. Agora, do mesmo jeito que aconteceu com o Pix, que foi um lançamento que facilitou a vida de muita gente, vieram os golpes. Será que para essa nova moeda as coisas vão se repetir, só que com um outro nome? Acho que a gente não pode nem pensar duas vezes, né? Aliás, hoje, enquanto a gente fala, uma enxurrada de golpes deve estar a caminho, porque o governo está anunciando que no aplicativo Meu INSS ele vai ter informações para devolver aquele dinheiro que foi roubado dos aposentados naquela série de golpes. Imagina a confusão. Você imagina que matéria-prima para poder aplicar golpe. Imagina. Enfim, eu acho que tem um aspecto importante também, que esses golpes eles são aplicados também. Um dos caminhos para chegar na viabilidade desses golpes é a tal da engenharia social, certo? Sem dúvida. Enfim, eventualmente não é um dado, não é um banco que deixou um dado seu desprotegido, não é um banco que deixou um dado seu vazar. Os criminosos eles têm uma série de artimanhas para te convencer a porque eles estudam a vítima. Então, hoje, com inteligência artificial, por exemplo, eu sei quem que é Alexandre Seco de cabo a rabo. Eu desnudo quem que é Alexandre Seco, eu sei vários aspectos da vida do Alexandre Seco, e eu vou, antes de fazer a abordagem, ter uma pesquisa que me permite fazer essa engenharia social, ou seja, eu vou fazer um briefing para poder te abordar, para te contar uma história, e que o Pix vai ser o meio de pagamento. Então, mais um ponto de atenção. Se alguém te procurar sabendo muito sobre você, desconfie. E, além disso, tente checar a informação sobre essa pessoa no mundo presencial. Se ela se recusa a revelar quem ela é, de repente, está no WhatsApp. Peraí, vamos conversar por vídeo. Puf, clica. Se a pessoa desliga, esquece que é Pix. Quer outra dica? Muito interessante. Os golpistas têm um horário nobre para poder agir. Sabe qual é? O horário do almoço, onde todo mundo está mais disponível para poder atender telefone e receber golpe. Então, se você recebe uma mensagem, seja uma ligação de centrais telefônicas, um número desconhecido na faixa assim, de 11h30 a 3 horas da tarde, acende o alerta. É golpe. Quem realmente está a fim de conversar com você vai te mandar um WhatsApp. Entende? E o pior é o seguinte, a recomendação que eu faço tocou o telefone, não dá end. Deixa que a ligação termine até o final, chegue até o final, aliás, porque ele vai perceber que, de repente, aquela linha pode não estar ainda mais ativa. E sempre procure usar aplicativos de identificadores de chamada.
porque é um elemento a mais que você tem para poder verificar, para se blindar em relação a isso. Mas o grande problema é que as pessoas não sabem enfrentar o problema. Como reagir? E reagir rápido. Principalmente, preservar as provas. Então, as orientações que eu sempre passo através do meu site, blog, vá printando telas, etapa por etapa, tela a tela, quando você está fazendo uma comunicação que você não confia com quem você está transacionando, mas está caindo na conversa. Então, se você printar essas telas todas, vai aparecer uma série de metadados que na hora de fazer a defesa você vai poder comprovar. Por exemplo, essa questão que eu estava falando do limite. Printa a tela do limite naquele dia para poder ver se de repente... Essa é uma dica legal. Essa é uma dica legal. As pessoas... O grande problema do golpe do Pix, ao meu ver, rapaz, saiu uma pesquisa recente pela OCDE que o brasileiro é o povo, é o país, é o cidadão do país do mundo que mais acredita em tudo quanto é conteúdo que tem na internet, que a gente aqui é mais vulnerável às fake news. Então, não sou eu que estou falando, é algo sério. Então, as pessoas que estão sempre vulneráveis a isso, elas precisam ainda amadurecer. E uma das formas de amadurecer é checar e não agir por impulso. O grande problema do Pix é o impulso, é o impacto. E isso está acontecendo de diversas maneiras. O problema, a gente sempre fala isso, mas a pessoa é pega num momento que ela está desprevenida de fragilidade, ela é usada por gente que sabe conduzir essas que hoje conversas. Está conseguindo fazer um perfil da vítima muito mais detalhado para poder contar uma história muito mais bem elaborada. Está aí o golpe do falso advogado, que está explodindo no ano 2025. É muito difícil. Mas, enfim, tá passado o recado. A gente espera que as pessoas se cuidem, se protejam, enfim, e fiquem atentas, sobretudo. Esse foi o nosso episódio final, mas não o último, eu espero. Mas foi o final dessa série sobre golpes digitais. A gente, enfim, falou um bocado de coisa sobre golpes. Acho que nós temos aqui um mini curso sobre provas digitais. Eu estava falando de golpes. No final a gente conversou Você viu que a gente já quer falar sobre outra coisa, né? Pois é. Esse é sobre provas. Enfim, essa foi a nossa série que a gente encerra sobre provas digitais. Prazer essa rodada de conversa. Ter essa oportunidade de agasalhar, né, todos aqueles que estão nos assistindo em relação a esses assuntos que são desafiadores e são super dinâmicos. E eu só posso dizer o seguinte, eu ando super comprometido nesse assunto, né? Eu gosto de dizer o seguinte, só sei que nada sei, porque no dia que eu chegar e falar assim, já sei tudo sobre provas digitais, já sei tudo sobre golpes digitais, eu paro no tempo e aí eu vou me perder. Até porque a bandidagem E esse agora é o nosso grande inimigo, coisa que não acontecia antes, que antes era um hacker juvenil. É verdade. Valeu, muito bom. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.